E agora, vocês vão saber quais das transferências que eu apresentei que vem caindo e muito em provas de concurso. Vamos saber agora na tela. Então, gente, olho vivo nessas aqui. Subvenções sociais, subvenções econômicas, juros da dívida pública. Não é que as outras não caiam, hein? Essas que eu marquei caem e muito em provas de concurso. Principalmente as subvenções. Primeiro, a subvenção é uma transferência corrente. Confere. A subvenção é uma transferência corrente. E por conta disso, qualquer subvenção, quer seja ela social, quer seja ela econômica, ela vai se destinar a uma despesa de custeio. Eu não posso realizar uma subvenção para que o outro receba a subvenção e aplique em despesa de capital. Isso está na lei, está no artigo 12, parágrafo 3º. Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio. Aí a banca troca custeio para investimentos, a banca troca custeio para inversões financeiras, destinadas a cobrir despesas de custeio. Anote aí no seu caderno. Das entidades beneficiadas, distinguindo-se como subvenções sociais e subvenções econômicas. Qualquer que venha a ser a subvenção é uma transferência corrente. E a transferência corrente se destina a cobrir, nesse caso, a uma despesa de custeio. Mas, Wilson, o que são subvenções sociais? Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1. As que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Agora, vamos ao que interessa. Percebam, fiquem atentos às mudanças que as bancas provocam nesse texto para invalidar a questão. Aí a banca faz assim: as subvenções sociais se destinam apenas a instituições públicas. Opa, não, públicas ou privadas. Estão vendo aí, né? A banca, as subvenções sociais se destinam a instituições públicas ou privadas com ou sem finalidade lucrativa. Errado também, sem finalidade lucrativa. E o outro destaque que eu quero que vocês percebam agora é que as áreas atendidas pela subvenção social são essas aqui: assistência social ou cultura. Já temos duas aí, hein? Assistência social e cultura. São duas áreas atendidas pelas subvenções sociais. Mas não para aí, não. Eu vou dar um pulo agora do artigo 12 para o artigo 16. Fundamentalmente, e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação essenciais de assistência social, olha aquela área de novo, vou marcar. Médica, opa, essa é nova. E educacional, nova também. Então, gente, voltando para o slide anterior, temos aí, ó, caráter assistencial ou cultural. Então, além dessas três áreas que estão marcadas, tem a cultura. Continua. Sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelasse mais econômica. Agora vão as dicas para que você possa, na hora, identificar se é uma subvenção social ou econômica, pois as bancas tentam confundir a subvenção social com a econômica. Para ser uma subvenção social, você vai procurar na questão o seguinte: primeiro, a instituição
que pode ser pública, mas também pode ser privada, não tem finalidade lucrativa. Não tem. Não pode ter. Depois, procure uma dessas áreas. Quais são as áreas? Você vai lembrar assim, olha só. Vou colocar a letra S para representar a área médica, saúde, mas é a área médica. Depois, a letra E, educacional. A letra C, cultura, que está no slide anterior, não é verdade? E agora, ó, a AS, assistência social. Formou o quê? Secas. Então, procure secas na questão. Saúde, que é a área médica, educação, cultura e assistência social. Mas, Wilson, o que significa esse negócio aqui? Sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelasse mais econômica. O que é isso aí? Gente, vamos supor que aqui no estado de Pernambuco, e é um fato real, né? Vamos supor que há uma grande epidemia da dengue, chikungunya, etc, etc. E o governo está tendo que realizar vários exames que ele não tinha planejado inicialmente. E aí? E aí ele vai ter que se virar, ele vai ter que realizar tais exames. Aí o governo faz o seguinte, puxa vida, para realizar tais exames, eu tenho que montar a estrutura física. Estrutura física. Vou ter que adquirir material para coleta. Vou ter que treinar o pessoal. Vou realizar o exame. E ele vai colocar tudo isso na sua planilha para apurar o custo. Aí chega lá no custo, X. E ele tem uma demanda mês, uma média de quantos irão realizar o exame. Uma média. Ele tem o custo total, tem a quantidade que será atendida com a realização do exame, dos exames. Então, custo total, quantidade, ele chegará no custo unitário. E chegou lá no custo unitário, R$120 por exame. Aí o Estado, caramba, vou gastar R$120 por exame. Aí algum assessor fala, olha, governador, tem um hospital aí que já está fazendo esse exame. É um hospital que atua na área médica, lógico, não é? É um hospital que não tem finalidade lucrativa e já faz esse exame. Eu posso saber por quanto ele faz. A gente tem um volume grande e ele pode dar um desconto interessante para a gente. E isso foi feito. Por quanto você faz? Aí o hospital, olha, pela quantidade mês, dá para fazer por R$90. Então, gente, é bem mais interessante transferir, terceirizar, entre aspas, a realização desse exame. É bem mais econômico para o Estado. Esse hospital atua na área médica. Esse hospital não tem finalidade lucrativa. E estamos diante da parte final do dispositivo. Voltem para lá e acompanhem novamente. Olha só, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelasse mais econômica. Nesse caso, o Estado vai mandar o pessoal para o hospital e vai pagar pelo serviço efetivamente prestado, a título de uma subvenção social. Mas ainda há um outro detalhe em relação à subvenção social. Na tela. Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição. Vou marcar. Efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixadas. Aí a banca vai e coloca assim, uma subvenção social só poderá ser paga quando o serviço for efetivamente prestado, não havendo outra situação. Errada a questão. Quando o serviço for efetivamente prestado ou posto à disposição dos interessados. Wilson, como assim? Postos à disposição dos interessados. Agora, vamos supor que o Estado de Pernambuco resolveu já guardar alguns leitos de UTI, porque a doença é séria.
Temos que ter cuidado. Então se liguem aí, faça a sua parte. Então resolveu já guardar alguns leitos de UTI em hospitais privados, esse mesmo que não tem finalidade lucrativa. Então se o Estado de Pernambuco precisar do leito de UTI, ele vai mandar o pessoal para lá. E ele vai pagar utilizando ou não, pois foi colocado à sua disposição. Ok? Então fiquem atentos, pois isso poderá cobrar. E a subvenção social, ela é fiscalizada? Claro que é. Vejam os órgãos. Órgãos oficiais de fiscalização. Artigo 17. Somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, inclua aí o Ministério Público, serão concedidas subvenções. A outra subvenção, que também é uma transferência corrente, é a subvenção econômica. Então, a subvenção social e a subvenção econômica são transferências correntes. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2. Subvenções econômicas. As que se destinem a empresas públicas ou privadas. Opa! Na social tínhamos o quê? Instituição pública ou privada. E na econômica, empresa pública ou privada. De caráter, observem as áreas industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Então temos, na subvenção social, secas. Na subvenção econômica, olha o que eu vou fazer. P de pastoril, A de agrícola, C de comercial e de industrial. Passe. Você vai lembrar o que você está querendo, né? Você está querendo passar no concurso. Então lembrou assim. Agora, alto lá. Se você estiver na prova de português e lembrar desse jeito, não passa. Esse passe aí é só em orçamento público, hein? Pelo amor de Deus. Então, vai lembrar, é só para não perder a questão. Passe pastoril, agrícola, comercial, industrial. Tenho certeza que você não vai mais esquecer. Mas, pelo amor de Deus, gente, é só em orçamento público. Não vá para Rodrigo Bezerra ou Edivaldo. Olha, o Wilson escreveu passe com C. Pelo amor de Deus, é só para orçamento público, ok? Então, temos o quê? Subvenções econômicas, passe. Subvenções sociais, secas. Subvenções econômicas sem finalidade lucrativa. A social, perdão, sem finalidade lucrativa. A econômica com finalidade lucrativa. E assim você não perde uma questão, gente. Com essas pequenas dicas, você vai identificar na hora se a subvenção é social ou se ela é econômica. Artigo 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas, expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal. Parágrafo único. Consideram-se igualmente como subvenções econômicas. E aqui, como é que a banca vai explorar esse parágrafo e suas alíneas? Gente, é a linha A e a linha B. Ela vai colocar o texto e vai perguntar, esse texto é da subvenção social ou é da subvenção econômica? Aí você vai utilizar aquela dica. Para ser subvenção social, secas. Para ser subvenção econômica, passe. A subvenção econômica sempre vai nos dar uma ideia de mercado, de economia. E você não vai errar. Vejam só como é fácil. Letra A. A linha A. As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios ou outros materiais. Gêneros alimentícios, agricultura. B. As dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais.
Então, são exemplos aqui, um texto, esses textos estão relacionados a quem? As subvenções econômicas. Artigo 19. A lei de orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções, no caso, as econômicas, cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Isso aqui cai muito. Cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Então, uma lei especial tem que autorizar a subvenção econômica. A regra é assim: subvenção social tem que estar autorizada pela LDO e depois a dotação na LOA. Subvenção econômica tem que ter uma lei especial, depois LDO, depois dotação na LOA. É a chamada tríplice autorização legal. Então, essa foi a categoria econômica corrente, né? O outro grande exemplo que eu destaquei foram os juros da dívida. Então, pagamento de juros da dívida, transferência corrente. Nesse caso, não tenho que explicar os juros da dívida. Pagamento de juros. A banca coloca lá, juros da dívida. Aí você, transferência corrente. A outra categoria econômica é aquela que vai aumentar o patrimônio. É aquela que tem em mira um incremento patrimonial. É a categoria econômica da despesa de capital. Vamos a ela. Despesa de capital. Aprendemos aqui que nessa categoria econômica temos 3 subcategorias: investimentos, inversão financeira e a transferência de capital. Vou começar com a subcategoria investimentos. Artigo 12, parágrafo 4º. Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas. Últimas quem? Obras. Então, gente, quando a banca colocar na questão dotação para obras, será capital e investimentos. Não confundam obras de conservação, hein? Obras de conservação é corrente e custeio. Agora, obras, uma construção, capital, investimentos. Digamos que o Estado, um Estado qualquer, uma prefeitura, um órgão, ele reservou dotações para a contratação de um engenheiro, para que esse engenheiro pudesse construir, pudesse elaborar um projeto necessário a uma obra. E o valor pago a esse engenheiro será capital e investimentos, porque é um gasto necessário à execução daquela obra. Qualquer valor, qualquer gasto relacionado a uma obra deverá ser classificado como investimentos. Outro exemplo, agora houve a necessidade de se adquirir um terreno para construir um viaduto, para construir um hospital. O valor pago por esse terreno, capital e investimentos. Agora o órgão adquiriu uma casa velha para demolir e construir uma escola. O valor pago pela casa velha, capital e investimentos. Pois esses gastos são necessários a quê? A realização das obras, ou de uma obra, ok? Continuou. Na sequência, bem como para os programas especiais de trabalho. Outro grande exemplo aqui. Programas especiais de trabalho. Isso aqui, gente, é uma dotação global. Agora, essa dotação global, ela só poderá ser utilizada para despesas de capital e investimentos. Então, se a banca cobrar na sua questão, como se classificam as dotações destinadas aos programas especiais de trabalho, procure a alternativa que vem apresentar despesa de capital e investimentos, ok? É assim que você vai acertar. Que mais? Aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Essa parte final que eu vou marcar, só vou ler, depois eu explico. Constituição ou aumento do capital, que é o capital social, de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.
Vou aqui, ó, frisar, que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Mas daqui a pouquinho eu explico melhor essa parte final. Alguns exemplos. Obras públicas, serviços em regime de programação especial, equipamentos e instalações, material permanente, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas, que eu explico daqui a pouco. Agora, se você se deparar com uma questão do tipo, um órgão adquiriu um material. Um órgão adquiriu um material. Esse material tem uma vida útil de 1 ano e 10 meses. A banca classifique corretamente essa despesa. Letra A, corrente custeio. Letra B, corrente transferência corrente. Letra C, capital investimentos. Letra D, capital inversão financeira. Letra E, capital transferência de capital. E aí? Isso repete. Repito. Um órgão adquiriu um material cuja vida útil é de 1 ano e 10 meses. Classifique esse material. E aí? E aí é o seguinte, o que vai definir a classificação desse material, no caso em questão, é o critério da durabilidade. E a regra para o critério da durabilidade está na Lei 4320/64, que separou o que é material permanente do material de consumo. Pois se for material permanente, é capital investimentos. Agora, se for material de consumo, é corrente custeio. E como vamos identificar? Vejam só. Material permanente versus material de consumo. Lei 4320/64, artigo 15, parágrafo 2º. Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração superior a 2 anos. Superior a 2 anos. Então, no exemplo que eu dei, 1 ano e 10 meses, não temos material permanente, temos material de consumo. E o material de consumo é uma despesa corrente de custeio. Portanto, letra A resposta da questão. Mais uma subcategoria econômica, inversão financeira, artigo 12, parágrafo 5º. Classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a 1. A aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização. Gente, estão lembrados o exemplo que eu dei do imóvel que o órgão que a prefeitura alugou e colocou lá para funcionar a sua Secretaria de Saúde? Se enquadra aí. Ou uma outra, se ela tivesse alugado uma máquina e depois tivesse adquirido a máquina, também se enquadraria aí. Aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização. Que mais? 2. Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital. Essa parte final aí é importantíssima. Quando a operação não importe em aumento do capital, que é o capital social. Como você vai fazer para responder uma questão que venha cobrar esse texto? Você vai ler a questão, lógico, e vai encontrar na questão, pode encontrar na questão o seguinte: a operação não resultou no aumento do capital social. Pronto, acabou o aperreio. Você vai ter que identificar isso. Não resultou, não houve aumento do capital social, pronto. Só pode ser uma despesa de capital, inversão financeira. Não resultou no aumento do capital. Esse capital é o capital social, hein? Capital social. Não resultou no aumento do capital, que é o capital social, só poderá ser uma inversão financeira. Então é assim que você mata facilmente essa questão. Você não decorar esse negócio. Não houve aumento do capital social.
não houve aumento do capital. Então, é uma despesa de capital, inversão financeira. Inciso 3. Constituição ou aumento do capital, vejam que aí houve aumento do capital, de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Esse inciso 3 eu vou explicar juntamente com aquele que eu passei no finalzinho da despesa de capital e investimentos, dizendo que iria explicar depois. Nem se preocupem, vocês vão entender perfeitamente. Mas, por enquanto, exemplos de inversões financeiras. A aquisição de imóveis já em utilização. Participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras. A aquisição de títulos representativos de capital de empresas em funcionamento, quando a operação não importe em aumento do capital. Concessão de empréstimos, cai muito. A concessão de empréstimos é uma despesa de capital, inversão financeira. Vou repetir. A concessão de empréstimos, para quem concede o empréstimo, contabiliza como? Despesa de capital, inversão financeira. E, por fim, diversas inversões financeiras. Mas, Wilson, aquilo que você falou, que ia explicar depois, tem lá um negócio de aumento do capital social. Então, aumentando o capital social é o quê? Vamos organizar as ideias. Não havendo o aumento do capital social, só teremos uma única possibilidade de resposta: inversão financeira. Havendo aumento do capital social, poderá ser investimento, poderá ser inversão financeira. Como? Assim na tela. Atenção, investimento ou inversão. Observem aqui esse texto, iniciando assim: constituição ou aumento do capital. Até aí você não sabe, não pode definir. Até aí, o que é que você vai fazer? Puxa o freio. Fique calmo, pois pode ser investimento, mas poderá ser também uma inversão financeira. Comigo, olha o texto. Constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial financeiro. Observem como começou o texto, não é? Constituição ou aumento do capital. E esse aqui? Constituição ou aumento do capital. Opa, Wilson, começou da mesma forma. De entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Então, gente, começou assim a questão. Constituição ou aumento do capital, o que você vai fazer? Puxar o freio, pois pode ser investimento ou pode ser uma inversão financeira. Mas e agora, Wilson? Como é que eu vou marcar? Como é que eu vou acertar essa questão? Gente, você vai ter que olhar para a empresa. Para a empresa que está tendo seu capital social constituído ou aumentado. Se essa empresa não tiver caráter comercial ou financeiro, é investimento. Agora, você olhou para a empresa, olhou para a entidade e percebeu que ela tem tais objetivos comerciais, financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros, será inversão financeira. Então, para você não esquecer, você vai fazer o seguinte: começou a ler a questão, aí se deparou com constituição ou aumento do capital. O que você vai fazer? Olhar para a empresa. Se a empresa tiver objetivos financeiros, será inversão financeira. Você fez a casadinha. Objetivos financeiros, inversão financeira. Agora, se a empresa não tiver objetivos financeiros, não poderá ser inversão financeira. Entenderam? Não fica fácil? Cuidado também com a questão do tipo. A banca. Todo aumento, olha a banca, né? Todo aumento ou a constituição do capital sempre será classificado como investimentos. Não, pode ser investimento se essa empresa ela não tiver
objetivos comerciais ou financeiros. Pois, se ela tiver, só poderá ser o quê? Inversão financeira. A última subcategoria econômica da despesa de capital é a transferência de capital. Mas essa ficará para daqui a pouco. Até já.